A paz do Senhor, meu irmão, você que está assistindo. Estamos mais uma vez aqui para trazermos uma mensagem que o Senhor colocou em nossos corações. Que essa mensagem possa ser para a sua edificação, para que você possa meditar, ler, estudar a palavra de Deus, pensar no que essa palavra tem em comum com você e você possa estar aplicando na sua vida. Hoje não é bem uma pregação, eu vou trazer mais como se fosse um estudo sobre um personagem da Bíblia, da Palavra de Deus, que eu acho muito interessante e que a gente possa aplicar aquilo que a gente aprender para que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então eu vou ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 11, e diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se achavam se santificaram, se guardaram as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos, músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Essa palavra fala sobre os levitas, sobre os cantores que estavam na casa de Deus, sobre os instrumentos, o modo como eles estavam lá para adorar a Deus, para trazer adoração através da música. E o personagem que eu queria falar sobre conosco, com vocês, ele se chama Asaf. Tá? Então, quem foi Asaf? Então a gente vai ver que Asaf foi um dos levitas. Por que ele era levita? O que é o levita? Na verdade, o levita eles são os descendentes de Levi, e eles eram as pessoas que estavam lá para trabalharem no templo. Ou seja, o levita, na verdade, não é só um músico, ele é uma pessoa que trabalha, que faz uma obra, um obreiro. Ele é os levitas que estavam ali para trabalharem mesmo, não só para cantarem. Mas eles eram os quem faziam louvor, quem dirigiam as músicas, e Asaf era um dos líderes desse louvor. Tanto que para carregar a arca, na época da Arca da Aliança, teria que ser um sacerdote levita. Uma outra pessoa não podia carregar a arca. Tanto que tem um caso na Bíblia que os bois que estavam carregando a arca, que estavam levando, tropeçaram, e um homem pegou e esticou a mão e tentou segurar a arca. E aí ele acabou morrendo porque ele não podia segurar, ele não era digno, ele não tinha esse poder, essa autoridade para segurar a arca. Somente os sacerdotes e os levitas que poderiam carregar a arca. Então eu queria falar sobre Asaf. Quem foi Asaf? Então nesse estudo será revelada a história de Asaf. Quem é esse personagem Asaf que poucos conhecem, eu acredito, não é todo mundo. Asaf foi um levita descendente da tribo de Levi, que servia diante da Arca da Aliança, onde foi instituído ele líder dos levitas por Davi. Sua capacidade tocando seu instrumento de música, que era o símbolo, era notória. Ele era um muito bom músico, pois ao ser colocado como líder, podemos perceber que tinha um grande talento e dom ao entoar e salmodiar a Deus. A gente até vai ver que Asaf, ele era um líder do louvor, é ele quem estava lá diante dos que cantavam, dos coros. Ele também tocava um instrumento e ele também ensinava música.
né, lá no templo. Um dos significados para o nome de Asaf no hebraico era quem reúne, ou Deus se apoderou. E este se refletia na sua vida como um zelo, como ele como levita, né? Pois ele reunia os levitas para entoar a Deus louvor e adoração. E ele era encarregado de fazer o melhor e trazer uma verdadeira adoração diante de Deus. Então eu queria trazer para nós nessa palavra sobre o compromisso que Asaf tinha. Não só de ser um líder, mas quanto ele se dedicava, quanto ele dava valor àquilo que ele fazia. E Asaf foi um músico muito privilegiado, pois teve a honra de experimentar a glória de Deus. Sim, Asaf era um dos músicos que estavam na inauguração do Templo de Salomão. Então, se a gente for ler lá em 2 Crônicas 5, 12 e 14, a gente vai ver, né, que a gente leu no começo aqui, que ele, quando os cantores, né, os levitas, cantores e todos eles, aí ele cita, né, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos. Então, na verdade, toda a família de Asaf era levita, né? E eles estavam ali com os símbolos, com os alaúdes, com as harpas, e estavam em pé também para cantar, né? E 120 sacerdotes com as trombetas. Imagina é como se fosse uma orquestra, né? E por ele experimentar a glória de Deus, já percebemos que ele conheceu o sobrenatural de Deus, né? De uma forma incomum. E a gente sabe que sendo, né, músicos da atualidade, muitos músicos da atualidade dificilmente às vezes sentiram, né, algo tão impactante, tão memorável como foi isso que eles sentiram. Porque vocês viram nessa passagem que quando eles estavam ali para cantar, a glória do Senhor encheu aquele lugar como uma nuvem, né? Foi isso que a gente leu. E essa nuvem era a glória de Deus. Essa glória era tão imponente, tão forte ali para eles, né? Que ele diz que como uma nuvem encheu aquele lugar, né? A casa do Senhor, que de tanto poder os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar por causa da glória do Senhor que encheu. Eles não conseguiam ficar em pé, então eles caíram por causa da glória do Senhor. Então, quando a gente canta, quando a gente toca, quando a gente está na igreja para adorar a Deus, a gente tem que ter isso em mente, que a glória do Senhor está naquele lugar, a glória do Senhor está dentro, né? Quando você se toma nessa adoração, quando você entra nessa adoração, nesse nível de adoração, na verdade, né? É quando é como se você entrasse na sala do trono, como eles faziam naquela época. Então, quando a gente começa a adorar, você tem que procurar adorar de coração, em espírito e em verdade, como a palavra diz, né? Você tem que entrar num nível de adoração que a glória do Senhor vai tomar o seu lugar, que você não vai conseguir nem ficar de pé. Será que a gente tem feito essa adoração na igreja? E às vezes nem só na igreja, ou no conforto do seu lar, na sua casa. Você tem que, no momento que você estiver adorando a Deus, você tem que chegar num nível em que a glória do Senhor tome a sua casa, tome o seu lugar. Quando você sentir essa glória, você não vai conseguir ficar de pé. É o que a gente leu aqui, né? Asaf, ele era também não só um cantor, ele era um profeta. Nesse estudo de Asaf, a gente vai ver que ele tinha uma reputação e conhecimento de um profeta. E segundo a Crônicas 29 e 30 fala, né, que ele era vidente. Então naquela época não havia, as pessoas sentiam temor, né, por pessoas que tinham essa habilidade, esse dom, né, de verem até o futuro através de visões ou sonhos, né, proféticos mesmo. E não era diferente com Asaf, por isso ele também era tão respeitado, porque além de ele ser o líder do louvor, de ele tocar um instrumento, de ele liderar os cantores na igreja, de ele ser um levita, ele também era um profeta, ele profetizava, então ele tinha um compromisso com Deus que era sem tamanho. Então ele não era um simples músico, né? Porque para a gente seria muito fácil nas nossas igrejas contratarmos os grandes músicos, né? Os grandes instrumentistas que têm bastante conhecimento musical, mas se ele não tiver a graça, se ele não tiver o compromisso, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus realmente habitando nele,
não vale de nada todo esse conhecimento musical, né? É importante? Sim, é muito importante, mas a graça do Senhor, a Bíblia fala que a tua graça, né, nos basta. E não é à toa que ele foi, né, lembrado pelo rei Ezequias, né, quando esse restaurou o culto ao Senhor. Afinal, Asaf marcou a história como um profeta e um grande levita, deixando um legado para os seus descendentes, mostrando como adorar e servir ao Senhor com temor. E este profeta também tinha, além de tudo isso, ele também escreveu salmos, né? Então, os salmos não foi só Davi que escreveu. Tem alguns salmos que foram escritos por Asaf. Exatamente esse personagem que estamos falando, né? Por exemplo, alguns salmos aqui foi escrito por Asaf. O Salmo 50, o Salmo 73, o Salmo 82, o Salmo 83, alguns salmos, né? Mas a gente vai tentar falar aqui sobre o Salmo 73, que foi um salmo que Asaf escreveu, e a gente vai falar algumas coisas aqui sobre essa passagem, esse salmo, né? Esse cântico, que é o Salmo 73 de Asaf. Então se você ler o Salmo 73, os primeiros versículos a gente vai ler agora, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, isso Asaf falando, né? Porque ele escreveu. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Então aqui já a gente está vendo algumas coisas que acontecem, e aconteceu com Asaf. E às vezes acontece nos dias de hoje com as pessoas. Porque Asaf aqui primeiro ele começa dizendo que Deus é bom, né, para Israel e para os limpos de coração. Mas ele quase se desviou do propósito de Deus, porque ele começou a olhar ele começou a ter inveja, começou a olhar ele começou a olhar para os bens materiais das pessoas. Então ele começou a questionar, por que a pessoa está prosperando tanto? Por que muitas pessoas que não são filhas suas, que são ímpios, prosperam e eu não? Então ele começou a fazer esses questionamentos. E ele falou que quase se desviou por causa disso, né? Nessa passagem. É normal o ser humano se medir pelo outro? Para o cristão, eu digo que não. A gente não pode ficar com essa inveja dos bens das outras pessoas. A gente pode até se comparar, mas sem essa inveja, né? Pela inveja, Asaf infelizmente se comparou com os ímpios. Mas o que deveria fazer era buscar a Deus e ver o que está faltando ou precisando, né? Sem demonstrar inveja. E acontece isso com muitas pessoas. Não devemos ser assim. Nós podemos ver a prosperidade dos outros e se alegrar. E nos medir que podemos também chegar a essas condições dessas pessoas. Mas em hipótese alguma devemos desejar o mal para o outro, não é? Essa é a mensagem, e esse cântico que Asaf disse era exatamente isso, que ele quase até se desviou por causa disso. Então, depois no versículo 11, né, 12 e 13, vou ler aqui, diz assim: e dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e lhes se aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Então aqui ele estava agora claramente, né, buscando a Deus em troca de prosperidade, né? Porque no versículo lá ele fala: eu tenho purificado o meu coração em vão, porque os outros estão conseguindo prosperidade e eu não. Então, na verdade, ele estava buscando a Deus em troca de prosperidade. E está errado. Não devemos buscar a Deus por causa de prosperidade. Nós temos que buscar a Deus porque Ele porque Ele é o nosso Deus, porque nós necessitamos dele, mas não em troca de prosperidade. Quantas pessoas estão assim, né, buscando a Deus somente por dinheiro, por posses ou pela cura de uma doença? A gente não tem que buscar a Deus pelos nossos interesses, né? Pelo que a gente precisa. A gente tem que buscar por amor, por agradar o coração de Deus.
E aí as outras coisas, como diz na palavra, né? As outras coisas vos serão acrescentadas. Assim como Salomão pediu sabedoria, e as outras coisas foram sendo acrescentadas para ele. Então a gente não tem que querer uma troca, né? Ó Deus, eu te busco, eu te sirvo, e em troca o Senhor me dá prosperidade, me dá cura, me dá a solução dos meus problemas. Então a gente tem que rever nossos conceitos, né? O que a gente está fazendo? Por que a gente está buscando a Deus realmente, né? Porque se a gente fizer tudo certo, se trabalharmos honestamente, a prosperidade vai chegar. E ainda que Deus não quisesse nos dar prosperidade, também qual seria o problema? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir a Deus, né? Então a palavra diz que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Ele já nos deu o seu bem mais precioso, que é a salvação. E aí ainda chegará um momento, né, quando estivermos em Cristo, que não sentiremos mais dor. Mas infelizmente, né, muitos cristãos hoje só correm atrás de campanha, onde está tendo uma campanha, uma cura, onde está acontecendo alguma coisa assim, né, de outro mundo. Às vezes o pessoal corre para lá. E não é assim, né? Se andarmos com Jesus, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto das coisas não serão acrescentadas. Depois, mais para frente, o Asaf fala sobre o ministério do santuário, né? Quando ele chegou no santuário, versículos 17 e 18. Vamos ler aqui. Vamos ler do 18 ao 20, né? No 16, um pouquinho antes, né, ele fala: quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobre modo perturbado. Então, nesse cântico, nesse salmo, ele vai estar falando coisas do seu coração, realmente, né, para Deus. Mas aí, então, quando ele chega no 17, ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Então, depois que Asaf chegou no santuário, o que simboliza isso? Quando você entra na plenitude da adoração, quando você entra na sala do trono, quando você chega no santuário de Deus e ali você se derrama, começa a adorar a Deus, você começa a enxergar as coisas diferentes. Você não vai buscar ali, nesse santuário, você não vai ali, você vai para adorar. Você não vai ali para buscar prosperidade, você não vai, naquele momento você não está ali para buscar a sua cura, naquele momento você não está ali para buscar a solução de algum problema. Naquele momento que você entra no santuário, você tem que estar num lugar só para você adorar, um lugar de adoração. Então é um momento que você tem que deixar todas essas coisas de lado, esquecer, né, e estar focado, né, na adoração. Ali eu estarei para adorar a Deus. Porque quando Asaf chegou no santuário, né, vamos ver aqui três coisas que Asaf descobriu quando ele chegou no santuário. Então, no versículo 17, né, em diante, 18 e 19. Mesmo que o ímpio possa ter muitas alegrias, este momento no fim acabará, no dia da sua sepultura, ficando totalmente afastado de Deus na eternidade. Ao ver isso, Asaf entende que a situação dos ímpios é mais do que desesperadora e vê claramente que não há nenhuma razão para ter inveja deles. Né? Porque, versículo 18, Deus os coloca em lugares escorregadios, os lança na destruição e são destruídos repentinamente. Então Asaf por um momento pensou que Deus não estava fazendo justiça, né, com os ímpios, quando ele via prosperidade nos ímpios e ele não tendo prosperidade. Porém Deus é longânimo e ajusta as contas no momento certo, pois ele nunca dorme, ele não tosqueneja, diz a palavra, né? E então as coisas estão reservadas e às vezes não é assim a curto prazo. Se a pessoa adquiriu aqueles bens, aquela prosperidade de uma forma honesta, amém. Glória a Deus, Deus abençoe, a pessoa vai ser muito abençoada. Agora, se ela adquiriu aqueles bens de uma forma desonesta, o seu fim já está decretado. Né? Quando ele entrou no santuário, ele percebeu isso. Que
que Deus estaria fazendo justiça nos fins dos dias dessas pessoas. No versículos 21 e 22 diz que ele ficou amargurado em seu coração, né? Então ele ficou muito amargurado, ao mesmo tempo perturbado, né? Pois tudo que ele pensava e levou a acreditar que viver com Deus não era bom. Muitos hoje pensam assim, mesmo sendo salvos em Cristo, muitos se apegam e dizem que a vida não é boa, que o emprego não é bom, que a família não é bom, é ruim, e dizem que ninguém lhes dá oportunidade, não enxergam. Acabam, portanto, murmurando contra Deus. Então, muitas vezes, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo, às vezes, pode estar pensando isso. Você está na igreja, você está, né, seguindo a palavra de Deus, e parece que as coisas não prosperam, parece que as coisas estão ruins, o seu emprego não está bom, né? Mas já Paulo dizia, né, em Filipenses, preste atenção nesse versículo, Filipenses 4, 11 a 13, diz assim, ó, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso Paulo falando, o apóstolo Paulo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então você pega todo esse contexto desse versículo, né? Porque ele fala... Normalmente a gente só lembra desse, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas ele vem com um contexto antes, dizendo, né? Que eu já fui abatido, já tive abundância, como já passei fome, já fui instruído, já tive fartura, já passei necessidade e tive abundância. Mas em todas as coisas, eu posso em todas as coisas naquele que me fortalece. E a terceira coisa que Asaf descobriu quando ele entrou no santuário foi a presença de Deus, né? Versículo 23 diz assim: todavia estou contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Então aí ele descobriu que Deus estava sempre com ele, mesmo nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, de fome, de necessidade, ou nos momentos bons, né? Então Asaf percebeu claramente que o que mais importava, que era a realidade de Deus, era a sua presença, a presença de Deus na vida dele. Essa era a sua maior herança, e o ímpio não poderia lhe tirar esse bem mais precioso, que era a presença de Deus. Então, gente, muitas vezes nós temos que fazer-se, né, tomar posse dessa presença de Deus. Porque muitas vezes você sabe que Deus está presente, mas às vezes você não percebe, você acha que Ele não está, você acha que, ou você esquece, né, que Ele está presente contigo sempre. E então você tem que se fazer valer dessa presença. A presença de Deus é muito importante para as nossas vidas. E Asaf só descobriu isso quando ele entrou no santuário. E muitas vezes a gente só vai descobrir quando a gente entrar nesse santuário. E como que eu chego para entrar nesse santuário? É nessa adoração. Está faltando, pensa comigo, talvez está faltando adoração na sua vida. Está faltando aquele momento que você tem que separar, né, para adorar a Deus. Aquele momento que você às vezes só faz na igreja. Muitas vezes na igreja a gente entra naquele clima, né, de louvor, da música, os irmãos juntos. E só que nesses momentos de pandemia nós passamos muito longe, né? E às vezes nós perdemos. Pode questionar você mesmo. Você deve ter perdido muito dessa adoração. Fala, eu estou em falta de adorar a Deus. Estou em falta dessa adoração. Estou devendo a minha adoração a Deus. Então tire um momento para você adorar a Deus. E o que é adorar a Deus? É você esquecer. Não é aquilo que eu falei antes. Você vai adorar a Deus, você vai esquecer que você precisa de um emprego. Você vai esquecer que você precisa de uma cura. Você vai esquecer que você precisa de prosperidade. Nesse momento, você vai tirar um momento só para adorar, pelo fato dele ser Deus, pela presença dele na sua vida. Isso que está faltando muitas vezes, né? Versículo 26, é a minha porção para sempre. Versículo 26, né? Deixa eu ler aqui na Bíblia. Versículo 26, a minha carne e meu coração desafiam, mas Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha porção para sempre.
no 28, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as obras. Então o versículo 28 é o versículo chave para nós nessa palavra. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pensa comigo, você pode estar um pouquinho longe de Deus, embora Deus não esteja longe de você. Então, pega esse versículo a partir de 28, né? Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Porque todavia estou contigo, Deus fala, né? E a gente falou que Deus é a nossa porção. Então, para concluir, pega esse versículo e medita nele, né? Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Será que não está faltando você se aproximar mais de Deus? Como é que a gente se aproxima de Deus? É adorando, é se derramando o nosso coração, é prostrar o nosso rosto em terra, como eles faziam, né, naquele tempo. Eles, né, se ajoelhavam e punham o rosto na terra, no chão. É você se quebrantar, é você se derramar, né? É você quebrantar o seu coração. Que nem aquele cântico que diz, me derramar, né? Me derramar aos pés do Senhor. Está faltando às vezes um pouco mais de adoração na nossa vida, porque através da adoração aí você vai sentir a presença de Deus. A gente viu que a presença de Deus ela é muito importante nas nossas vidas. A Arca da Aliança que eu falei um pouco atrás, ela tinha esse simbolismo. Ele era a presença de Deus na terra, através daquela Arca da Aliança que eles levavam. E ela por muito tempo foi o simbolismo da presença de Deus na terra. Então, hoje nós precisamos buscar essa presença. Então está faltando. Pensa comigo, falta, eu estou devendo adoração. Eu estou devendo uma aproximação mais de Deus. Eu estou devendo derramar, eu estou devendo buscar a Deus, adorar pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer para mim, ou pelo que Ele fez, ou pelo que Ele vai fazer. Não, você vai adorar simplesmente porque você vai reconhecer que você precisa da presença dEle, que você necessita dEle. Então, para concluir, né, chegamos à conclusão desse estudo. Eu trouxe essa palavra de Asaf, né, que ele valorizava a sua comunhão com Deus, pois prezava a adoração e a fidelidade do Senhor. Asaf era um exímio adorador. Foi um levita, foi um profeta, mas a lição mais importante que podemos tirar é que ele era íntegro e amava a presença de Deus, né? E mesmo com todo o dilema que ele passou, percebeu que Deus era tudo o que ele precisava. E assim deve ser conosco, que possamos ser zelosos e fiéis, servindo a Deus como Asaf servia. Então, mesmo que você não seja um líder de adoração na igreja, mas você tem que ser um líder de adoração na sua casa, na sua vida. Você tem que tomar esse título para você. Eu tenho que ser um líder de adoração na minha vida. Então, essa é a mensagem que eu quis trazer para nós neste dia. Que ela seja edificadora para a sua vida, que ela seja para trazer, né, fazer você crescer mais em Cristo e cada dia mais se aproximar de Deus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.